Apoio CREI, Centro de Referência em Educação Inclusiva Sesc-Senac. Aqui, transformamos vidas. Olá, sejam bem-vindos ao Acesso Livre, um espaço que eu tenho a honra de anunciar nas múltiplas plataformas da TV Band Rio. Como âncora do Band News Rio, primeira edição, eu vim aqui fazer as honras da casa, mas não é um tema que eu posso chamar de meu, e eu explico. Falar de acessibilidade, um tema tão sensível e complexo, requer conhecimento específico ou por experiência própria ou por vivência, eventualmente acadêmica. Por mais que eu estudasse, por mais que eu mergulhasse nesse universo, eu jamais saberia os medos, os desafios de quem está ou no consultório ou na rotina de casa. Por essas e outras, eu, um homem branco de cabelos ainda escuros, trajando camisa e calça pretas, sentado à mesa onde gravamos os nossos videocasts, vou conduzir o primeiro episódio do Acesso Livre. E tão somente o primeiro. A partir do segundo, essa missão é confiada a ela, atriz, diretora de teatro, minha amiga, com uma belíssima carreira que inclui uma série de participações em novelas, séries para TV, Bel Kutner. Prazer em recebê-la na Band, seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, dona. É uma honra estar aqui com você e com vocês. É uma equipe sensacional e já vamos falar da nossa especialíssima convidada e, na verdade, mentora também desse projeto. Para quem não me conhece, eu sou Bel Kutner. Eu vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, de cabelos avermelhados, compridos, soltos até o ombro. Tenho 54 anos, estou vestida com uma camisa estampada de um cetim bege e preto. É um prazer, uma felicidade e para mim está sendo a coisa certa no momento certo, poder falar de inclusão, educação inclusiva e projetos de vida das pessoas e para as pessoas com deficiência. E principalmente a gente trazer muitas vezes de maneira informal, muitas vezes de maneira séria, técnica e muitas vezes de maneira até divertida, coisas que as pessoas não sabem e precisam saber para acabar com o capacitismo, que é o quê? As pessoas acharem que as pessoas com alguma deficiência não podem ter autonomia, não são donas da própria vida ou não merecem o respeito e o suporte, que a nossa legislação já entende que todas essas pessoas têm os direitos, que nós temos os direitos, ou como pessoas com deficiência, ou como famílias com pessoas com deficiência, e que isso é um lucro para toda a sociedade, é bom para todo mundo. Todo mundo ganha se a gente tiver uma sociedade inclusiva. E isso não é uma teoria, isso é uma coisa prática, isso é fato. Até muitos amigos com deficiências físicas falam, a pessoa agora não precisa desse acesso. Sim. É uma coisa que, se a gente se diz uma sociedade, a gente tem que pensar na coletividade. E quando você trabalha pensando na coletividade, você tem que pensar no interesse público. Trabalhei numa fundação pública durante 3 anos, onde conheci o Guilherme, que é nosso diretor, e foi um prazer estar com uma equipe que trabalha pelo público com determinação, com paixão. E eu estou vendo isso acontecer no projeto que a Maria Antônia vai apresentar aqui para a gente, que eu fiquei, assim, encantada. Então, eu espero que a gente tenha muitos momentos, muitos encontros para falar de coisas específicas de algumas deficiências. Sim. E de coisas que servem para que todos entendam melhor o que é uma sociedade inclusiva. Já eu quero saber o porquê que este é um espaço para você chamar de seu. Antes, eu queria apresentar a nossa convidada, Maria Antônia Goulart, que é diretora do CREI, Centro de Referência de Atenção Inclusiva do Sesc-Senac. Seja muito bem-vinda, Band, seja bem-vinda ao nosso Acesso Livre. Legal ter você aqui, Maria Antônia. Obrigada, Vinícius Bel. Prazer estar aqui. Eu sou uma mulher de 49 anos, branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos longos. Estou com uma blusa branca e um blazer xadrez. Muito bem. Eu sou esse homem que não revelou a idade no primeiro momento, que fará 55 anos agora no segundo semestre de 2024. Bel, este é um lugar para você chamar de seu, para você contar as suas histórias,
Porque no primeiro momento, Bel, mas por que Bel falando sobre acesso livre? Me fala a sua história. No princípio, todo mundo tem a ver com isso, né? Mas no meu caso, eu sou mãe do Davi, que vai fazer 19 anos, que é um jovem com esclerose tuberosa, que é uma síndrome rara que eu descobri ainda na barriga e que traz, entre outras coisas, ele ser um jovem no espectro autista, ter epilepsia e outras questões, e ter deficiência intelectual. Então, eu estou há 20 anos, praticamente, nesse universo e convivendo não só com a história da minha vida, da minha família, que teve que se adaptar e construir uma estrutura para que o Davi se desenvolvesse da melhor maneira possível, e contando com as leis, contando com profissionais e muitas vezes não contando, porque Olha, tem hora que a casa cai, tem hora que você espera que as pessoas façam, mas as pessoas não têm capacidade de fazer a inclusão, não têm treinamento, não estão prontas para isso. Então, é o assunto da minha vida. Eu amo fazer o que eu faço, eu sou atriz, eu amo teatro, amo TV, amo cinema. Eu jogo em qualquer posição, se me chamar para ir varrer um cenário, para bater um prego, eu tô dentro, porque é o meu universo, é minha casa, um estúdio. Eu, se deitar ali no cantinho, durmo melhor que na minha cama. Menos lá no teu programa, porque as notícias hoje sempre são eletrizantes. o factual é eletrizante. Nossa Senhora. Mas, assim, eu me sinto muito bem com o que eu faço, mas eu tenho um chamado para falar da deficiência, para falar da acessibilidade, para falar principalmente da inclusão. Só que sem treinamento e sem as pessoas entenderem que o mundo é um só e é diverso e que a gente tem que aceitar todas as pessoas e respeitar todas as pessoas, a vida de ninguém fica boa, né? Desde Sim. questões financeiras, problemas sociais, que o Brasil é um país que tem essa discrepância social, até os preconceitos raciais, preconceito com sexualidade, todo preconceito é uma doença, é uma coisa triste, tem que ser sanado, tem que ser tratado. Eu acho que quando você educa bem as pessoas, e por isso a inclusão é tão importante, você cresce entendendo e respeitando as diferenças e vendo o que tem de bom em cada indivíduo, porque não é a deficiência que define uma pessoa, aquilo é uma característica. A pessoa é um monte de coisa e surda. Né? A pessoa não é só surda, gente. Ninguém é uma coisa só, um monolito, né? Nós somos 3 irmãs muito parecidas, somos pessoas completamente diferentes, apesar de termos uma genética muito parecida e pontos de vista e afinidade. Somos 3 irmãs muito diferentes. Então, assim, respeitar a diferença. E no caso do Davi, eu, desde pequenininho, eu acompanhei todas as fases de uma criança com autismo, com epilepsia, com deficiência intelectual, e várias estratégias e ferramentas que estão sendo criadas. Então, a gente está aqui para falar disso, das ferramentas, principalmente. Não é só para ficar cada um, eu vou contar a minha história triste. Eu fiquei vendo umas coisas ultimamente, que quando a pessoa só fica na própria individualidade, tem que ser uma obra de arte, tem que ser uma peça, tem que ser um filme, tem que contar essa história com arte. Porque através disso você se identifica, papapá. Só falar por falar e reclamar do seu problema individualmente, não vejo nenhuma construção. Então, você ter pessoas especializadas em construir um mundo inclusivo, em educar pessoas, em capacitar pessoas. Nossa, isso é a coisa que mais me estimula, mais me interessa. E por isso que acesso livre é o que eu quero agora. Quero acesso livre para todo mundo. E adoraria que Maria Antônia falasse desses projetos todos, que ela não é de um projeto só, ela é uma mãe. Sim. Muito craque. Maria Antônia também teve um chamado do destino. Hoje Maria Antônia é diretora de um complexo gigantesco de produção de atividades e conteúdos. Mas, antes, isso tudo começa por um chamado. Conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Eu conheço, mas Sim. vamos partilhar. Sim, eu tenho 3 filhos, né? O Luiz, que tem 29 anos, a Beatriz, que tem 14, e a Marina, que tem 12. Quando a Beatriz nasceu, a gente descobriu no parto que ela tinha síndrome de Down, não tinha sido detectado, né, no pré-natal, e aí foi um susto.
né? Porque a gente não estava esperando. E aí, aquela coisa, você já está com o bebê ali, você não sabe direito o que fazer, como é que aquilo implica. Então, acho que teve um freestyle ali de né, ver como é que faz, e ir aprendendo, fazendo, e me conectando a outras pessoas, a outras famílias que já tinham, né, já estavam ali há mais tempo, que foram passando informações, dicas. Foi muito precioso, muito importante para a gente poder se organizar e oferecer para a Beatriz as melhores, né, opções ali, serviços, né, para ajudá-la a se desenvolver bem. Mas deu também uma angústia de pensar que você tem que depender da sorte de encontrar essa ou aquela pessoa para poder, né, encontrar esses caminhos. Então, eu acho que buscar projetos que sistematizem e organizem essa informação para as famílias Não, muita gente conseguiu vitórias através da intuição e não de uma formação técnica. Sistematizada. Porque Tive a sorte de ter uma professora que intuitivamente tinha um dom. Você não pode contar com a sorte, somos milhões na verdade, Bel os que precisam. disse que no começo nem sempre foi sorte. De vez em quando você tem o azar de estar com uma pessoa que lida com a informação para você de uma maneira contundente, dura, não técnica, desrespeitosa e prejudicial. Sim, com certeza. A gente ouve muito assim, as famílias falando como recebem a notícia de uma forma muito inadequada. Essa ainda é uma questão muito importante na área da saúde, por exemplo. É o profissional que chega e fala assim, então, tem que te dar uma péssima notícia. Uau. Seu filho tem deficiência e se prepara porque vai ser... Sua vida agora vai ser outra a partir de Você foi agora. Comigo não, tive muita sorte que o pediatra dos meus filhos tem um sobrinho com síndrome de Down. Olha, Então ele conseguiu fazer uma leitura completamente diferente pela experiência positiva que ele tinha. E você, Bel, como é que foi? Eu nunca contei para ninguém, Puxa, para vocês dois. que honra. Eu estava grávida de 6 meses, estava gravando uma novela, eu fiz um exame e no exame deu um padrão que é um padrão da esclerose tuberosa, são tumores no cérebro com aumento de, enfim, algumas questões, astrocitoma, de célula gigante, que dá para ver no ultrassom que tem coisa errada ali, tumores no cérebro, aumento de líquido. Nossa, Região, 30 semanas de gestação, mais ou menos? 6 meses. Tá. Acabando de gravar uma novela e que ele tinha rabdomiomas cardíacos. Então, eu tive a sorte da pessoa que estava fazendo o ultrassom ser casada com um cara que tinha acabado de estudar esclerose tuberosa, e eu consegui descobrir muito rápido o que seria, o que estava por vir. E tive a não sorte, eu não tenho problema de usar as palavras, mas enfim, o desprazer de estar sendo acompanhada por uma médica, que seria a minha ginecologista na época, que me ligou às 11 horas da noite com o resultado do exame, me falando, tipo, ela surtada, não sei se ela estava chorando, dizendo que meu filho teria coisas horríveis, que ele talvez fosse um vegetal, que ele iria morrer, que ia acontecer as coisas mais tenebrosas. Aí eu perguntei, mas 11 da noite, né, grávida, em casa, tendo gravado o dia inteiro, mas o que eu posso fazer? Ela me disse agora, com aspas, nada, no Brasil nada, porque o aborto não é permitido, mas na Espanha, e começou a falar, eu falei, não, 6 meses de gravidez, e ela repetia, eu falava, não, mas não é isso, eu quero saber o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, nada, porque o aborto só na Espanha, não, estou entendendo, e eu não sou uma pessoa contra o aborto, acho que uma pessoa que passou por uma situação, enfim, não é meu assunto esse, mas não estava cogitando nem um pouco essa possibilidade, nem nunca cogitaria. Ainda mais com 6 meses de gravidez, uma pessoa completamente despreparada para fazer o que ela faz. Não sei onde ela estudou, enfim, péssimo. Aí mudei correndo de médico e foi para o médico que era filho do cara que fez o meu parto, que eu falei, não, pelo menos eu estou numa linha familiar que eu conheço, e foi ótimo. E uma pessoa com muita experiência me encaminhou rapidamente para a doutora Rosa Célia. Nossa, ela? Várias autoridades do mundo. Rosa, tudo que a senhora mandar eu obedeço. Eu sou
cão da doutora Rosa, se ela fala, pega, eu tô pra obedecer. E ela é contundente. Porque ela me chamou, me falou, não fica falando, não é para falar para a família, para que ficar explanando uma coisa que você não sabe qual vai ser, o que vai acontecer, estava na barriga, podia nascer, acontecer isso, aquilo, ou acontecer só isso. Para, cala a boca. Na 10ª vez que o Fábio e eu fazendo perguntas, né? Não, cala a boca. Aí o Fábio mandou eu calar a boca, eu falei, vamos calar a boca. E a doutora Rosa, o projeto dela é sensacional. Ela ajuda milhares de crianças no Procriança Cardíaca. Ela é uma fera e me ajudou e me ajuda, e incrível. E depois tudo que ela falou aconteceu, os rabdomiomas cardíacos desapareceram, o Davi não é mais um paciente dela. Enfim, e tem outras questões, mas tudo que ela falou aconteceu. Não comecei, digamos, no melhor dos mundos, porque comecei com uma pessoa muito desorientada, e isso faz muita diferença. Sim. É falta de treinamento. Pessoas têm que estar preparadas, né, para dar a informação certa na hora certa, nem mais nem menos, né? Não provocar mais ansiedade do que precisa, nem para o meu pai, que era um senhor com Parkinson, e eu grávida, falar, olha, papai, eu estou sofrendo, porque eu não sei o que vai acontecer. Não tem que falar nada. Antônia, conta um pouco do trabalho que é feito lá no CREI e como a sua experiência pessoal, já passo o bastão para você assumir o acesso livre, mas por hora, uma última questão, como é o trabalho lá e como a sua vivência colabora de alguma maneira na condução? O CREI é um centro de referência, né, em educação inclusiva, então a gente está lá preparado para poder tanto fazer uma parte de atendimento direto a crianças, adolescentes e jovens de 2 a 29 anos, que estejam dentro do espectro autista ou que tenham síndrome de Down. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar que faz um acompanhamento transdisciplinar em grupos, dessas crianças, identificando quais são os seus desafios, como é que tipo de atendimento pode ajudar essas crianças a se desenvolverem melhor. No caso dos adolescentes e jovens, a gente trabalha muito com as habilidades da vida diária, então a gente tem um apartamento pedagógico para trabalhar com eles, ensinar a arrumar cama, cozinhar, organizar, lavar, limpar chão, né, lavar roupa, então assim, todas as áreas de serviço, todas as coisas necessárias para o dia a dia, para poder viverem com autonomia, né? Desenvolverem a sua autonomia para poder virem também a morar sozinhos, né? Como os outros filhos todos que a gente quer que vivam também. Então a gente tem toda uma estrutura instalada nesse sentido, mas assim, a grande vocação do CREI é funcionar como centro de formação. Então tudo isso que a gente faz ali, ele dá subsídios para que a gente possa sistematizar, produzir conhecimento e escalar. Então, esse ano a gente vai fazer a formação já de 2.000 professores da Rede Municipal do Rio. Para o ano que vem a gente passa para 10.000. Estamos fazendo toda a formação dos nossos colaboradores SESC e SENAC, que são mais de 5.000 aqui no Rio. Né? E a ideia é que a gente possa ir escalando também, trabalhando com empresas para ampliar a colocação de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho. Então, ir desenvolvendo uma série de processos formativos para poder trabalhar em todos os âmbitos da sociedade. E, Bel, antes de te passar o bastão, o que te levou a... Não, eu quero dividir a minha história de vida e eu quero, a partir da minha história de vida, produzir conteúdo de qualidade para ajudar alguém do outro lado. Como é que foi essa tomada de decisão? Tem sido um assunto porque eu tenho várias pessoas na minha vida e vários amigos que são pessoas com deficiência que se deparam com dificuldades diferentes. Mas tem uma coisa que é em comum, que é o preconceito. Que é você ver um jovem ou com síndrome de Down ou com alguma deficiência física sendo discriminado, sendo botado de lado, sendo... E não faz sentido não se falar disso e não martelar isso e não educar as pessoas. Eu acho que criança a gente educa no amor. Adulto, a gente tenta. Mas o conteúdo de qualidade, você produzir esse tipo... né? Eu sinto falta, assim, que as pessoas falem das suas individualidades dentro da sua trajetória. E claro que a gente vai ter aqui a Cláudia Werneck, que é uma expert em inclusão e que linha dura e que ela exige, só vem se tiver todas as ferramentas de acessibilidade para o público. É uma pessoa que tem uma correção, assim, tem
muitos livros interessantes, é uma mestra no assunto, falando sobre isso. Mas é importante que tenha também uma jovem autista que declama poesias lindamente e que trabalha hoje em dia no SESC, que vai estar junto, contando como ela chegou ali. Porque o trabalho da Cláudia resulta no trabalho da Andressa, né? Mesmo que não diretamente. Então, são essas redes que vão se formando, que vão criando para a gente uma rede de segurança. E quando alguma coisa acontece, a família falha, às vezes porque não dá conta, você tem que ter na sociedade os lugares e as pessoas que estão ali para... E não só por boa vontade, por amor, por empatia, mas por capacidade, por experiência, por aprendizado. A peça, minha irmã Clara Kutner, ela tem um trabalho já há muitos anos com dançarinos surdos e tem um espetáculo com várias pessoas com deficiências diferentes. E cada um conta a sua história pessoal dentro de uma linha dramatúrgica. Então é muito interessante. A autora vai vir também, vão vir todos. E é muito assim, é tão importante você reconhecer que cada um tem assim, a sua própria história, o seu desejo de contar a sua história. E eu me interesso por essas histórias, eu quero ouvir essas histórias. E quero aprender estratégias novas para lidar com o meu filho, que é um adolescente gigante, que está numa fase tenebrosa, e eu estou aqui rindo porque eu sou uma pessoa automedicada, porque eu produzo uma serotonina, sei lá, tirada de Deus. Porque tá difícil. Bel, nesse momento, o que eu faço? Maria Antônia certamente voltará. Eu agora fecho o laptop, porque a condução é sua. Minha amiga, boa sorte. Obrigada. E que vocês juntas consigam produzir esse conteúdo, tanto do ponto de vista técnico, mas não é só técnica que a gente está falando, a gente está falando de rotina de vida, de emoção, de fatores psicológicos, ou seja, produzam um conteúdo de qualidade para ajudar caminhos, ajudar jornadas, e é uma honra ter vocês aqui, sejam bem-vindas. Pode chamar o próximo episódio, porque agora o comando do Acesso Livre é todo seu. Muito obrigada. Esperamos que estejam todos juntos nessa jornada. Estaremos. Muito obrigado. Obrigada. Boa sorte. Apoio CREI, Centro de Referência em Educação Inclusiva, SESC Senac. Aqui, transformamos vidas.